Destaques do agro desta quarta-feira: o governo da China não renovará a medida antidumping aplicada desde 2019 às exportações de produtos avícolas, carne de frango do Brasil. A decisão foi informada ontem em nota do Ministério da Agricultura brasileiro. A medida antidumping levava à cobrança de uma taxa maior sobre o valor do produto importado. O percentual acima variava de 17% a 34%, de acordo com a empresa exportadora. A reversão da medida exclui a tarifa adicional, portanto, um fator positivo para as exportações brasileiras. Na nota, o governo brasileiro destaca que as medidas, agora revogadas, prejudicavam a competitividade do produto brasileiro no mercado chinês. E ontem, aqui no Brasil, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo deverá divulgar, no mês que vem, medidas de auxílio a setores do agro. A decisão foi acertada durante reunião com o presidente Lula da Silva. Fávaro citou como possíveis beneficiados a pecuária de corte e os produtores de soja e milho afetados por problemas do clima. E também ontem o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que o governo precisa assumir que há uma crise em curso no setor. Pedro Lupion, deputado federal do PP do Paraná, disse que o setor vai precisar de um montante razoável de recursos para compensar os prejuízos causados pelo clima, seja no Plano Safra, seja no Seguro Rural. Na tradicional reunião da FPA, sempre às terças-feiras, o deputado afirmou que ainda não é possível estimar o volume necessário de recursos para renegociação de dívidas e prorrogação de financiamentos, uma vez, segundo ele, a colheita da soja ainda está em andamento. Outro destaque: Singapura comunicou a abertura de mercado para extrato de carne bovina produzida no Brasil, informou ontem o ministro da Agricultura. O extrato de carne é um caldo processado de carne bovina ou carne de frango de alto valor agregado. Após o anúncio, Carlos Fávaro disse que deve organizar para abril uma missão empresarial com representantes do agronegócio, na tentativa de abrir mais mercados em países da África. 5h33 no horário de Brasília, aqui comigo João Pedro Cuti Dias para comentar esses e outros destaques. Tudo bem, João? Tudo bem. Essas tarifas antidumping são tarifas aplicadas para controlar quando algum exportador vende abaixo dos custos de produção. Não é o caso do Brasil. O Brasil não vende abaixo dos custos de produção. Nós temos um custo extremamente competitivo. Quando a China, que é um dos maiores produtores de carne de aves, tira essa tarifa onera. Se você botar 17... Você diz 20... um dos maiores importadores. Não, um dos maiores produtores. Ele é um grande produtor de carne de aves lá. É uma das principais carnes, aliada à carne suína, no consumo do chinês. Então, quando eles tiram isso, eles não só tiraram essa questão da tarifa antidumping, como eles tiraram o preço mínimo. Eles tinham colocado um preço mínimo bem acima do preço de mercado, que as invoices, as faturas, teriam que ser faturadas em cima no mínimo daquele valor. Então, a ideia deles era bloquear a entrada do frango brasileiro no mercado chinês. Aliás, não é só na China que se faz isso, os Estados Unidos faz isso também na carne bovina. Ele abriu uma cota de 65 mil toneladas de carne bovina para vários países, só o Brasil chegou a mais de 300 mil toneladas. Ou seja, nós ocupamos uma parte dessa cota sem tarifação e o resto com tarifação. E mesmo assim a gente é competitivo. O Brasil tem uma capacidade muito grande de disputar mercado. Aqui no Mercosul, por exemplo, os países do Mercosul, eles colocam o açúcar brasileiro na tarifa externa comum, aquela tarifa que se coloca uma tarifação em cima do açúcar nosso. Por quê? Porque nós temos um custo extremamente competitivo e temos um grande volume de produção. Então, esse exemplo da China é um bom exemplo, porque o mundo, volta e meia, faz isso, faz barreiras. Na Europa
Toda essa confusão na Europa é para criar isso, criar barreiras, criar tarifas, para poder enfrentar o Brasil. Agora, nós somos o maior exportador de carne de frango, o maior exportador de carne bovina e vamos ter que enfrentar essas questões. O problema da questão da crise na agricultura brasileira foi uma tempestade perfeita nessa safra 23, 24. Por quê? Porque nós tivemos problema de seca, problema de calor, problema de replantio, problema de produtividade. Lavouras que produziam 65, 70 sacos estão colhendo 45, 48, 50 sacos. E eles vêm com um custo de produção da soja, regra geral, na maior parte do Brasil, próximo a R$ 4.500 a R$ 5.000 por hectare. Agora, se você colhe 30, 35 sacos, o preço hoje, em quase todo o Brasil, abaixo de R$ 100 a saca, tu está faturando R$ 3.000 bruto. E o resto? E você tem muito compromisso, porque o setor da agricultura, ele vinha num boom de crescimento e investimentos. Esse pessoal que está agora colhendo com dificuldade, com baixa produtividade, tem compromisso para pagar de trator, de coletadeira, de investimentos. Financiamento também. Financiamentos. Então, você tem uma série de questões que não dá para uniformizar, olha, passar uma régua. Não dá. Vai ter caso e casos, vai ter bastante caso. E praticamente em todo o Brasil. Mas o Paraná não colheu bem. Depende, tem regiões que não colheram. Aqui no Mato Grosso do Sul, tem regiões que sofreram um pouco mais, tem uma média baixa. Tem outras que estão com uma média um pouco melhor. No norte, quem plantou um pouco mais tarde, choveu, a partir daí choveu razoavelmente e tem condições. Agora, o importante é que nesse momento que o pessoal está colhendo, o governo já coloque isso na mesa, discuta com as lideranças do setor do agronegócio, para que a burocracia não atrapalhe esse processo. Porque esse pessoal está colhendo a soja e está plantando milho, vai plantar trigo no sul do Brasil, vai plantar sorgo. Ele tem que ter fôlego para poder enfrentar essa situação. O Brasil precisa deles. Esse superávit que nós sempre comentamos aqui na balança comercial, é essa turma que faz, né? O complexo soja, o complexo de carne, o complexo de outros produtos, açúcar e outros produtos, biocombustíveis. Então, o governo tem que ver com todo o cuidado, porque é o fator que a economia nossa vai melhor, é no setor do agronegócio, é nessa área que nós temos a geração de receita, geração de emprego, sem contar o alimento que está na mesa dos brasileiros. Então, é extremamente importante que o governo atue firme para que dê condições para que esse pessoal tenha fôlego para continuar no setor e continuar com as contas dele razoavelmente em dia, se prorrogue, se de parcelas. Bom, aí tem que discutir o melhor caminho e não vai ter. E tem que ter uma regra básica, porém tem que se avaliar caso a caso. A Conab tem dado uma estimativa de perda que tem sido muito contestada pelos produtores. Como é que você vê isso, João? Olha, nós começamos com 160 mil toneladas, milhões de toneladas, e foi caindo. Você tem nesse momento, você tem muitos números. O pessoal da AproSoja, por exemplo, fala em 135 milhões de toneladas. E eles falam, não, nós consultamos todas as AproSoja do Brasil, cada uma se colocou, deu o seu número e tal, somando, nós chegamos a 135. Tem algumas empresas que fazem planejamento, que acompanham a questão do acompanhamento de safra, fala que está 142, 145. Enfim, tem vários números, né? Só que o número da Conab ainda está próximo de 150, e isso é questionável. O pessoal acredita que dificilmente o Brasil vai chegar em 150 milhões de toneladas de soja. Mas por que o mercado não reage? Aí vem a outra questão. O pessoal do mercado não reage porque os caras pegam esse número, que da Conab, pegam o número lá da Bolsa de Cereais da Argentina, que colheu 25, 26 milhões no ano passado, na safra anterior, e esse ano eles falam que vai colher 52. Então, essa diferença que teria no Brasil seria suprida pelo mercado, pela safra argentina. Isso aí. E o mercado hoje,
o grande comprador de soja no mercado internacional, e especialmente do Brasil, 75% do grão nosso vai para o destino à China, está puxando o freio de mão. Você fala que a economia está titubeando, tem problemas de questões de financiamento imobiliário, alguns problemas de investimentos em infraestrutura, uma série de problemas, e a economia não vai ter o mesmo crescimento que teve nos últimos anos. Mas o último número que você fala da China para esse ano é quase 5%. Para nós que crescemos 2, 2,5%, para nós é muito bom esse número. Para eles não, para eles acham que ainda a economia está em fase de redução de crescimento, em função de que não está batendo 7%, 8%, que era comum eles fazerem. Né? Essa semana nós tivemos ou fim da semana passada, um estudo do CPEA apontando que o aumento da produção de carne no ano passado, com base em dados preliminares do IBGE, houve esse aumento e isso foi a principal causa da pressão nos preços da arroba do boi gordo. Pelos números, até agora apurados, o Brasil, com mais de 11 milhões de toneladas de carne equivalente carcaça produzidos, 25% destinados ao mercado internacional, 75% com absorção aqui no Brasil, ou seja, o brasileiro teria que consumir mais essa carne, né, porque tem esse volume gigantesco de 75% de mais de 11 milhões, é um volume grande para ser consumido aqui no Brasil. As exportações, João Pedro, 25% hoje é o que o Brasil, 1/4 do que o Brasil produz, ele exporta. Na sua avaliação, devemos ter um ano melhor? Pelo andar da carruagem até agora, sim, né? Zandan, a questão básica é que o ano passado houve uma oferta de 700 mil toneladas de carne a mais. E a exportação exportou 27, 28 mil a mais do que o ano anterior. Então, basicamente, isso foi para o mercado interno. Esse foi o grande fator de pressão dos preços da arroba. Esse ano, nós ainda estamos no período de abate de fêmeas, possivelmente sim. Daqui de março, abril e maio são os meses que mais se abate fêmea no Brasil. E vamos ver o comportamento do pecuarista. Com o preço do bezerro próximo a 2.000, não é um preço muito rentável para ele. Então, ele já vendeu esse animal por mais de 3.000, 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Então, o comportamento da cria, se houver uma oferta maior de vaca agora, é um fator de pressão. Por isso que os frigoríficos estão usando isso como argumento. E aí a situação do mercado interno nosso, você não vê um crescimento explosivo da economia, você vê muitas famílias ainda com endividamento, etc. É a grande dúvida. Nós precisamos ter um mercado interno forte para poder absorver. E eu estou falando em carne bovina, mas nós temos frango, suíno, né? Ovos e peixe, que está começando a entrar no mercado também de forma quase próxima a 1 milhão de toneladas. Isso aí também está pesando. Então vamos ver qual é o comportamento agora, principalmente em questão de abate de fêmeas, que sempre março é um dos meses que é uma referência no mercado. Normalmente o maior número de abate de fêmea acontece em março. Vamos ver se esse mês como é que vai ser o comportamento. Esse gado que vai ser abatido, normalmente é gado de cria que está no campo, não está no pasto. A situação dos pastos do Brasil, na regra geral, não é muito boa. Apesar de algumas regiões chover um pouco mais, mas você tem muito pasto rapado. Você tem dificuldade de fazer terminação em cima desse gado, porque você não tem pasto. A menos que você dê um suplemento, bota alguma coisa no coxo, mas isso aí não é todo mundo que tem condição de fazer, né? Precisa fazer as contas, né? Tem que fazer as contas. O pessoal que ali, o confinamento em 2023, muitos sofreram prejuízo grande. Eles vêm carregavam um boi comprado um preço ainda um pouco maior o bezerro 2021, recriaram em 2022, terminaram em 2023, tiveram prejuízo. Agora vê o comportamento do alojamento. O preço da ração caiu. Milho e soja caíram.
Porém, você 70% disso está em cima do custo do boi magro, dos 14 arroba lá que ele vai botar no confinamento. Esse que vai ser a dúvida daqui para frente. A exportação, muito bem, obrigado. Agora em fevereiro, amanhã é o último dia útil, segunda-feira a gente vai ter o número definitivo de fevereiro. Mas é um recorde para o mês, a exemplo aconteceu em janeiro e aconteceu em dezembro.